Flamengo. O Flamengo é cabeça de chave num grupo que tem também a LDU, que estava no grupo do São Paulo na temporada passada e se classificou, deixando o São Paulo fora do mata-mata. O Vélez Sarsfield, da Argentina, que lidera neste momento um dos grupos do Campeonato Argentino, né, da Copa da Liga Argentina, que você vê aqui com a gente, o Vélez campeão em 1993, derrotando o São Paulo, e aí um debutante, né, que é o União La Calera. Eu recebo aqui a mensagem de um rubro-negro, o João Aqua, participando pela nossa hashtag, diz: Paulo, meu Mengão pegou o grupo da morte, viu? Concorda com ele, Eugênio Leal? Olha, se a gente for olhar um por um aqui, talvez seja o que mais se aproxime de um rótulo desse tipo, né? Porque eu fiquei aqui, antes do sorteio, imaginando que time eu não gostaria de enfrentar no pote 2. Aí o primeiro que veio aqui na minha lista foi LDU. Que time eu não gostaria de enfrentar no pote 3? O primeiro que veio na minha lista, o Vélez. Aí no pote 4 não era a União La Calera, porque era provavelmente alguém que viesse da fase preliminar, ou um Santos, ou um Grêmio. Você gostaria de enfrentar, difícil, né? Que eu não gostaria de enfrentar. Não, mas ainda assim... A União Calera você gostaria. Eu preferia pegar um Rentistas, preferia pegar um Laguaira, porque a La Calera, vamos lá, tentar entender, vou começar por ela então. É uma estreante na competição, mas é um clube que, na verdade, é um braço no Chile de um cara que está construindo um império no futebol sul-americano, chamado Christian Bragarnik. Ele é hoje, entre aspas, o dono do futebol argentino, é um empresário. Ele trabalhava numa locadora de vídeo, ele gravava todos os jogos de futebol na locadora, começou a editar vídeo e a negociar jogador a partir disso daí. Formou um império, tem mais de 100 jogadores argentinos hoje sob contrato e todos os principais técnicos argentinos. E aí nisso ele coloca o técnico e coloca os jogadores, ele leva o combo para vários times da Argentina. Nessa Libertadores, temos o Defensa e Justiça, que é um time todo montado pelo Bragarnik, assim como vários outros times que atuam no futebol argentino. Então, o Eduardo Cudê é técnico dele, o Sebastião Becassese, que está lá, é técnico dele, o Crespo é técnico dele, e outros técnicos importantes. Recentemente, esse cara comprou o Elche, da Espanha, colocou lá, inclusive, o técnico dele, o Jorge Almirón, que depois saiu. E aí ele pegou um time no Chile, e tem time também já na Colômbia, ele está expandindo os seus negócios. E ele coloca lá alguns jogadores para fazer o time ser forte. Então a La Calera vem já nos últimos 2, 3 anos disputando o Sul-Americana, já enfrentou o Atlético Mineiro, já enfrentou o Fluminense e conseguiu dessa vez chegar na Libertadores. É um clube que tem o Valdívia estreou, entrou no segundo tempo no último jogo, ainda saindo do banco de reservas, porque o titular na posição dele é um jogador importante no time, o Jason Vargas, um chileno que tem muita moral lá dentro. Há outros jogadores interessantes. Então eu acho que a La Calera, claro, nesse grupo ela parece a mais fraca, olhando de início, mas ela pode incomodar dos outros, de alguma forma. O jogo lá é em campo de grama sintética, não é a mesma grama, por exemplo, que tem na arena do Palmeiras ou na arena do Atlético Paranaense, é uma grama um pouco mais aquele estilo antigo, um pouco mais dura, então gera dificuldade de adaptação. E a curiosidade é o técnico, né? O Luca Marco Giuseppe, ele nunca treinou nenhum time grande. Ele estava na terceira divisão da Argentina, dirigindo o time da terceira divisão argentina, chamado Real Villar, e foi puxado, provavelmente, pelo Bragarnik para ganhar um pouco de projeção e ser um dos seus novos comandados aí, empresariados. LDU, a gente já sabe da força que ela tem altitude de Quito. O Flamengo jogou lá recentemente, né, contra a LDU. Aliás, por 2 temporadas seguidas, o Flamengo pegou o grupo da LDU e Libertadores e agora pega de novo, não pegou no ano passado. E o Vélez é um time cascudo que tem uma base muito forte, Orelhano, Thiago Almada, mas está mesclando esses jovens com alguns jogadores mais experientes, inclusive o Mancoejo, que jogou no Flamengo. Tem aquela história da lei do ex, o Mancoejo está por lá. Grupo dificílimo que pegou o Flamengo, mas é o Flamengo, né? O Flamengo é muito forte e é óbvio que ele é o favorito do... Eu imagino, Paulo Calçade, que o Pablo Andrade, lá da TV equatoriana, e o Pablo Calçade, da TV argentina,
que estão nesse momento analisando esse grupo, eles devem também olhar de uma outra forma, talvez. O Flamengo vai ficar com uma das vagas. E aí tem uma briga forte, La Calera à parte, tem uma briga forte que parece pintar entre LDU e Vélez Sarsfield. Te parece também o Flamengo um pouco acima, mais favorito que os outros e uma possível grande briga, repito, depois de tudo que disse, a aula que deu o Eugênio sobre o La Calera, mas uma possível briga mais forte entre LDU e Vélez Sarsfield? O Flamengo, eu acho que essa visão, o Flamengo está construindo essa reputação internacional, o título da Libertadores da América 2019 leva para isso, o bicampeonato brasileiro também, um bicampeonato, e eles sabem a dificuldade. Por exemplo, o Brasil tem uma quantidade de campeões da Libertadores que nenhum país tem, de campeões diferentes, variados. Isso mostra um pouco sim, do futebol brasileiro. E o Flamengo com jogos, vamos pensar nos jogos do Flamengo em casa. Se o Flamengo perder pontos em casa, aí a gente já começa, aí o trabalho do Rogério vai ser questionado. Então, pensar no natural pelo elenco que o Flamengo tem. Difícil é dizer onde é que é a casa do Flamengo hoje, se ele vai jogar no Rio de Janeiro, se não vai, o que vai ser, onde é que ele poderá jogar, né, em função de tudo que está acontecendo aqui. Esse é um ponto importante. Abril é um mês muito complicado, e o mês de maio ainda também será aqui no nosso país em relação à Covid. Então, como é que vão estar os tais protocolos, quais as cidades que vão abrigar? Isso pode fazer a diferença. Mas, independentemente de onde vai jogar, 3 vitórias ele tem que ter como mandante. Então, ele tem 9 pontos e aí sai para jogar fora de casa. Sim, agora, com o elenco que tem, né, o Flamengo é um candidato a título da Libertadores. Então, não dá para também minimizar o potencial do Flamengo e trazer o Flamengo para um patamar técnico que é dos outros. São os outros que têm que tentar encarar o Flamengo. Não posso pegar o Flamengo e reduzir. Como, por exemplo, tem um que ainda não alcançou rendimento, mas é o 9º cabeça de chave, que é o Atlético Mineiro. Por tudo que está construindo, você olha para o Atlético como ele está aqui fora do pote 1, mas é um ele candidato, é pote 1. É um candidato, o futebol tem que ser de pote 1 e ainda deixando muita gente para baixo, né? Então, no caso do Flamengo, eu vejo o Flamengo nisso, porque o Rogério foi campeão brasileiro. Começa a temporada na nova, questionado. Se a Libertadores começar a ter problema em casa para ele, aí a gente vem para um outro debate e ele sabe que isso pesa. E já era o Rogério quando o Flamengo foi eliminado da Libertadores passada nas oitavas de final pelo Racing, como foi nos pênaltis, né? E o Flamengo perdeu, foi derrotado pela LDU antes ainda da chegada do Jorge Jesus, mas na temporada do título em 2019, né, Gustavo? Perdeu lá no Equador, ainda dirigido pelo Abel. E na temporada passada, o São Paulo foi derrotado pela LDU, foi o jogo que praticamente sacramentou a eliminação. Ao mesmo tempo, o Santos foi ao Equador, já numa fase seguinte da edição passada da Libertadores, e se deu bem contra a LDU, mas ainda assim é um adversário bastante cascudo. O Santos, na edição passada, teve em Quito uma das melhores atuações que eu já vi de um time brasileiro na altitude. O Santos fez uma partidaça contra a LDU, mereceu demais a classificação, mas esse time da LDU é bom, Paulo. Tem um técnico com trabalho de longo prazo, um bom treinador, o uruguaio Pablo Repeto. É uma equipe que, na temporada passada, como você já lembrou, eliminou o São Paulo, tem qualidade. O Christian Martínez é um dos artilheiros do Campeonato Equatoriano, 5 gols em 6 rodadas até aqui. Então é uma equipe que tem tradição, tem altitude a seu favor e tem qualidade técnica. Então a LDU está na briga e vai fazer jogo de igual para igual, jogo grande com qualquer um desses times do grupo. O Vélez Sarsfield também tem bastante qualidade. Nesta temporada, lidera o seu grupo do Campeonato Argentino. Tem o Juan Martín Lucero, atacante emprestado pelo Tijuana, fazendo uma temporada fortíssima. São 3 gols e 4 assistências para ele até aqui já no Campeonato Argentino. Quem está lá também, mais uma lembrança para o torcedor São Paulino, é o Centurión, faz parte do grupo do Vélez Sarsfield, que tem o Maurício Pellegrino como treinador, retornou ao futebol sul-americano no ano passado. Pellegrino, na Europa, foi vice-campeão de Copa do Rei com o Alavés, treinou o Southampton, treinou o Leganés, ficou um bom tempo treinando clubes na Europa, voltou ao futebol sul-americano na temporada passada, em 2020, para substituir inclusive o Gabriel Heinze,
que é outro nome importante entre os técnicos argentinos também. Então, é um grupo bastante difícil, acima de tudo, pela parte técnica. Sabe, a gente já destacou aqui muito a questão, jogar em La Paz é muito difícil, o deslocamento para Venezuela também é complicado. Aqui tem jogo na altitude, em Quito, mas acima de tudo, para mim, a dificuldade maior para o Flamengo aqui é técnica. É o melhor time do grupo, mas vai enfrentar bons adversários sul-americanos. O Hoffman, e com o Pellegrino revive um pouco da história, né? Que ele era jogador da equipe de 94, campeão da Libertadores. Agora, então, se imagina que ele, como treinador, vai reconduzir. Claro, o caminho é longo e árduo, né? Mas pelo menos é uma figura importante no banco de reservas, o cara que está na foto do título da Libertadores de 94. Você concorda, Eugênio, com essa análise do Gustavo em relação à técnica, à qualidade dos times do grupo do Flamengo como principal dificuldade? Ainda vejo o Flamengo acima deles. Também. Especialmente jogando em casa. Talvez o Flamengo, tecnicamente falando, colocando bola no chão, ele só tem ali como rival o River Plate. E o River Plate que mudou muito para essa temporada, né? Pensando na Libertadores como um todo. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Não é só isso que conta. E Libertadores tem muitas outras coisas. Mas concordo, né? O Vélez faz um bom... Aliás, o curioso do Vélez, né? É que ele vem fazendo uma excelente campanha na Copa da Liga Argentina. Ele perdeu um jogo. Só que esse jogo que ele perdeu, ele levou de 7-1 do Boca Juniors. Todo dia um 7-1 diferente. Todo dia um 7-1 diferente. Todo mundo achando que ia ser um jogo duro e de repente veio uma cacetada dessa em cima do Vélez. Mas sim, é um time de respeito, é um time que tinha uma base deixada pelo Heinze, que foi basicamente quem classificou o Vélez para a Libertadores. Ele foi embora, hoje está lá no Atlanta United dos Estados Unidos. Mas o Pellegrino mudou um pouco a forma de jogar, ele conseguiu já fazer uma boa campanha na Sul-Americana do ano passado. O Vélez foi até a semifinal da Sul-Americana, e muito em cima disso, da chegada de jogadores mais experientes, porque era um time quase todo ele formado por jovens, jogadores muito jovens saídos da base. Então, o Lucero, que chegou, citado pelo Hoffman, é muito importante. O Centurion, ele perdeu muito daquela explosão dele, até fora de campo, né? Ele passou por problemas pessoais, né, com a namorada dele, acidentes e tal, e ele acho que baixou a bola um pouco. Ele é um reserva de luxo nesse time hoje, mas eu destaco muito esse menino Orelhano, Lucas Orelhano, que joga como um extrema, que sai da ponta para o meio, sai da direita para o meio, e tem jogado muito bem, tem sido uma peça muito importante. É claro, tem outros jogadores ali, como o Galdames no meio campo, que dá um ritmo muito interessante, como primeiro homem, ao lado do Mancoejo, o Rogers, o goleiro, e tem essa experiência internacional do Pellegrino, que ele parece um lorde, né? Para quem conhece o futebol argentino, que tá todo mundo à beira do campo gritando, berrando, ele é um lorde, ele com aquele terno à beira do campo, normalmente mais tranquilo, orientando a equipe. É um time difícil. O LDU do Pablo Repetto, trabalho de longo prazo, 5 anos que ele tá lá, já vai para 5 anos, e foi legal, assim, ano passado, quando o time estava à beira da eliminação da Libertadores, né? No dia que foi jogar contra o Santos na Vila Belmiro, foi renovado o contrato dele. Não, mais um ano de contrato, fica aqui porque a gente confia. E quase, por muito pouco, a LDU não elimina o Santos na Vila. Apesar do Santos ter jogado muito bem lá em Quito, no jogo de volta na Vila Belmiro, foi aquele desespero na reta final ali, mas o Santos conseguiu a classificação. É isso, é um grupo tecnicamente difícil. Se fosse para qualquer outro time, a gente olharia... vai dar ruim. Mas como é o Flamengo, com a força que o Flamengo tem mostrado, eu acredito muito que o Flamengo vai passar e que haverá uma briga muito boa pela segunda vaga.